Fala pessoal, um vídeo rápido aqui para vocês, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia. Carro antigo é para usar, na verdade. Então, aproveitando a oportunidade aqui, eu tô na estrada. Vou precisar dar um pulinho em Olímpia, fica a uns 60 quilômetros. A empresa que eu preciso ir fica uns 60 quilômetros de Barretos. E eu tô indo com o Ninho, né? Então, isso é interessante porque às vezes o pessoal fala, Renan fica com o carro só guardado na garagem, né? Mas não é isso não, a gente coloca ele para rodar. É claro que outros veículos, né? A gente não anda tanto com eles por certos motivos. Um pouco é por questão de consumo, outras questões relacionadas aí ao próprio desgaste do veículo, né? Por exemplo, o Monza, ele é pintura original de fábrica. Se eu ficar andando no dia a dia com ele, usando no dia a dia, uma hora ou outra acaba riscando, acaba podendo estragar, você aumenta a probabilidade de ocorrência de acidente, né? Então, quanto menos você andar com certos carros é interessante. Agora, o Ninho, o Fusca não tem tanto problema, a gente até não liga tanto para isso, né? Agora, a gente está aí com o Ninho indo para Olímpia, né? Tive uma questão para ser resolvida lá com uma certa urgência. O carro da empresa está sendo utilizado. E aí eu conversei com o meu patrão. Ele comentou, você pode ir, né? Eu falei, não, com o maior prazer do mundo. O Ninho só tá feio de pintura. A mecânica dele tá a toda a prova, né? Então a gente tá indo lá, é bom que movimenta o carro, colocar ele um pouquinho na rodovia é interessante, né? Então estamos indo para lá. Falar um pouquinho do carro na rodovia, né? O pessoal às vezes pensa em comprar um carro desse, às vezes poxa, como é que funciona, né? Como é que o cara que tem um carro antigo, ou quer ter um carro antigo, né? Como é que funciona esse carro na rodovia, como que é o desempenho dele. Pessoal, eu particularmente digo, né, que o Uno ele é um carro que você consegue andar a uma velocidade cruzeiro de 100, 110 km por hora sem forçar muito o carro, né? Você consegue andar ele nessa velocidade. Mais que isso, eu já acho que é forçar um pouquinho, né? Só que o que acontece? A velocidade acompanha muito o consumo, né? Então, às vezes você com um carro grande, se você andar a 100 por hora ou andar a 150, não tem nenhum problema. Porém, o Uno é um carro que você vai sentir isso, né? Se você andar a 100 por hora, ele faz uma quilometragem. Se você andar a 120, 110, 120, ele faz outra quilometragem. Ele sente muito isso, né? Então é uma questão que a gente acaba levando em consideração. Todas as viagens que eu fiz com o Uno, eu tento sempre andar no limite da via, né? Sempre andar a 100, 110 km por hora. Uma para não forçar muito o carro e outra para não ganhar multa também, né? E aí, quando eu tô sossegado, eu ando a 90, 100, não vejo tanto problema com relação a isso, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Uma questão que é bem complicada para carro antigo na rodovia, e alguns carros antigos, né, como é o exemplo do Uno, é a falta do ar-condicionado, né? Hoje tá um dia bem fresco aqui em Barretos, tá um dia bem gostoso, não tá aquele calor forte. Tô até com as janelas entreabertas, inclusive para a gente poder gravar o vídeo, né? Senão o barulho do vento atrapalha muito. Mas em dias normais, calor normal que faz em Barretos é um ponto bem complicado, é um ponto bem desgastante pra gente, né? Então você que pensa em ter um carro antigo, esse ponto de desconforto é muito grande, né? A falta do ar-condicionado. Ar-condicionado na época desses carros era item de luxo, né? Então você via carros de luxo, por exemplo, Monza, alguns carros mais requintados, né? Que
tinha tudo menos o ar, né? Inclusive meu avô teve um Palio 2006 que o ar era opcional e aumentava muito o preço do carro, né? Então, na época ele optou por comprar sem o ar-condicionado. Então, são coisas que hoje em dia, né? Acredito que de 2010 para frente, as montadoras começaram a ter uma visão diferente, né? E hoje o ar-condicionado já não é mais opcional, basicamente, é item de série, né? Você precisa tê-lo para ter um certo conforto com o veículo, né? Então isso é um ponto que realmente cansa muito e desgasta muito, né? Porque para você viajar você tem que abrir a janela. Aí abrindo a janela, vem aquele vento, fica batendo no rosto, barulho, fica muito alto. Então às vezes você vai fazer uma viagem mais comprida, a dor de cabeça vem, não tem como, né? Você fica irritado, fica incomodado com aquilo. Mas para quem gosta de carro antigo, isso não é um ponto muito negativo, né? A gente consegue relevar numa boa, né? Porque a gente gosta de viver isso aqui, né? Eu particularmente estou gostando muito de poder ter vindo aqui com o Uno, de ter tido essa oportunidade de vir aqui com o Uno, e estou querendo aqui compartilhar essa vivência com vocês, né? Outro ponto importante, antes de sair, eu, claro, não registrei porque um pouquinho corrido, eu tenho um horário para chegar lá, né? Mas antes de sair eu corri, olhei água, né? A água tá ok, olhei também o nível do óleo do motor, né? Também tá no nível ok, apesar de que já tá na hora de eu trocar, né? Já tá quase estourando aqui a quilometragem. Eu tenho que trocar com 154 mil, já estamos com 153 e sei lá, 400, né? Então daqui a pouquinho já tem que programar a troca aí do combustível, do óleo, né? De motor do Uno. Mas de maneira geral, né? É um carro que é bem tranquilo, é um carro muito usável, né? Então dá para você fazer pequenas viagens como essa, a trabalho. Inclusive muita gente usa ainda o Uno para trabalho, né? Pessoal que é prestador de serviço, você percebe que o carro é um carro duradouro, né? Um carro de baixa manutenção, quando o pessoal utiliza ele para trabalho, né? Então você vê Uno sendo utilizado muito para trabalho, Gol, né? Até mesmo Monza, né? O pessoal acaba utilizando muito, porque apesar do consumo ser um pouquinho alto, as peças e manutenção deles, o Monza é relativamente baixo. E ele tem um porta-mala grande, né? Que o pessoal que trabalha com obra, trabalha com manutenção gosta, né? Então é mais ou menos isso. E o Uno, ele tem atendido bastante esse pessoal também, né? Então você vê muito Uno sendo utilizado para trabalho, né? O pessoal utilizando o Uninho aí com escada no teto. Lembrando que a escada no teto do Uno aumenta aí cerca de 50 cavalos. O pessoal acaba utilizando ele bastante, né? Então, um vídeo rápido aqui para vocês, para ver que a gente utiliza realmente o carro no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Hoje, com essa feliz oportunidade de poder fazer um serviço, tem que fazer uma visita na empresa em Olímpia. Estou indo lá, né, dar esse pulinho lá em Olímpia para visitar a empresa. E aí nessa oportunidade estou indo de Juninho. Para quem não gosta é loucura, para quem gosta como eu é felicidade, né? Então é mais ou menos isso aí. Viagem tranquila, viagem simples, né? Mantendo aí velocidade de cruzeiro de 90 a 100 km por hora. Bem bacana aí para vocês acompanharem, né? Perceba que vocês podem ver até melhor que eu, né? Independentemente de subida, descida, eu não estou enfincando o pé. Ele mantém 100 por hora, né? Claro, estou sozinho no carro, né? Não estou com mais ninguém, então isso ajuda, claro, né?
mas a 100 por hora ele sobe e desce, não tem muita perda de velocidade. O problema, pessoal, para o Uno é em retomada, tá? Isso eu tenho que ser realista com vocês. Por exemplo, se eu parar atrás do caminhão que está a 60 por hora para fazer uma ultrapassagem, aí é pé fincado para conseguir ultrapassar, né? Agora, de resto, é bem normal, bem tranquilo. Se é uma pista livre, né, que não tem ninguém, você consegue manter a velocidade de cruzeiro tranquilamente em 100 por hora, 110 por hora, sem nenhum critério, tá? Então, só passando aí pra vocês. E às vezes a galera fala, poxa, eu gostaria de ter um carro antigo, né? Mas às vezes eu preciso pegar a estrada, alguma coisa, fica sem fazer, né? Sem andar, né? Então, fica sem comprar, sem querer comprar, porque não sabe como é que é o carro na rodovia. Então, essa é a oportunidade de você entender, né, os prós e os contras desse Uninho aqui, por exemplo, na rodovia. Se eu não tivesse o Uno, e a comparação que eu faço é que, por exemplo, eu não pegaria o Fusca para vir aqui, né? O Fusca eu já não faria não viria fazer essa visita hoje com o Fusca. Uma porque eu preciso chegar lá, e o Fusca eu ainda não tenho confiança bastante para garantir que ele vai chegar sem dar algum probleminha, alguma coisa, né? Tá bastante tempo sem funcionar e tudo mais. O Uno eu já tenho certeza que ele vai chegar lá. É claro, todo carro pode ter alguma pane, todo carro pode ter algum problema, mas eu tenho uma confiança maior no Uno, uma tranquilidade, uma certeza maior que ele não vai dar problema. Pode dar, qualquer carro, né? Pode apresentar algum defeito, mas o Uno, em comparação com o Fusca, eu acredito que o Uno seja bem mais difícil de apresentar defeito, né? Que mais que eu queria falar para vocês? Questão de consumo do Uno. Pessoal, até me perguntaram, né, como é que é o consumo dele. O pessoal lá da De Pascoal perguntou, né? Renan, como é que é o consumo do carro? Galera, não é bom, tá? Você pega carros de muito mais luxo, funcionando ar-condicionado, tudo, é mais ou menos o que esse carro consome, tá? Então, na rodovia eu chuto, andando nessa toada que eu ando, às vezes um pouquinho mais, ele vai fazer uns 14 km por litro, e na cidade ele vai fazer 7,5 km por litro, tá? Lembrando que esse carro não é um carro de baixo consumo, é um carro que relativamente ele consome um pouquinho a mais do que o normal. Vamos ver, ó, por exemplo, retomada, né? Tô em quinta marcha, 80 por hora. O pessoal tá lento aí na frente, então ele acompanha. Agora, se os carros da frente dessem uma esticada, aí eu ia passar vergonha, que eu ia ter que dar lugar pro carro de trás. O carro que tá vindo atrás aí, um Kicks, né? Eu ia ter que dar lugar pra ele, não ia ter jeito. Mas como os carros da frente eles estão bem tranquilos, né? Olha, na frente tem um Toyota Corona, galera, olha isso. Agora que eu reparei, você já deve ter visto, né? Você já deve ter reparado antes, mas nós temos um Toyota Corona. Então, galera, ó, quarta marcha 100 por hora. Aí eu tô pisando realmente, né? Vou deixar dar uma subidinha, troquei de marcha, vou dar lugar pro Kicks pra passar, né? Então assim, ó, subiu, velocidade aumentou e tal, quinta marcha eu tirei um pouquinho o pé. Questão de consumo, né? Não faz sentido eu ficar torando o pé a todo momento. Então percebam, né? Um carro que consegue aí realizar bem a função dele no trajeto, né, pessoal? Então é isso aí. Eu vou continuar aqui com a viagem. Não é nem viagem, né? É passeio, é logo ali. Já está chegando aqui no distrito de Itu, distrito rural aqui de Barretos. Já vou chegar lá em Olímpia, né? Depois de um tempinho, e a gente vai registrando. Se tiver mais alguma coisa interessante, eu vou registrando aqui para vocês. Valeu?
Continuando aí, pessoal, estamos aqui, fizemos uma paradinha para almoçar aqui no Rei do Suco. Olha só que bacana aqui, galera. Rei do Suco fica aqui na cidade de Olímpia. É um posto de combustível com uma conveniência, né? Restaurante e tudo mais. Tem um lanche de pão com linguiça maravilhoso. Então nós viemos aqui, fizemos uma parada, né? Eu fiz uma paradinha aqui para almoçar. Vou ter que dar um pulinho lá, ó, mapa aí, ó, pra quem não sabe onde fica. Olímpia, temos Barretos, Olímpia no meio do caminho, São José do Rio Preto, né? Então fica aqui mais ou menos o posto Rei do Sul. E aí, galera, a gente fez uma visita lá na empresa. Vou precisar retornar lá daqui a pouco, né? Então daqui a pouco eu vou retornar lá. E o Ninho tá aí, ó. Então, dando continuidade no nosso vídeo aí. A gente só fez uma paradinha pro almoço. Vou retornar daqui a pouco lá na empresa, só para apresentar mais algumas questões. Finalzinho da tarde, tô retornando para Barretos. E aqui é o posto Rei do Sul. Então quem tiver a oportunidade de vir aqui, eu provavelmente vou vir aqui com algum antigo no final de semana para poder registrar, que tem muita coisa legal aqui no posto. Tem muita coisa antiga, tem uns carros antigos lá pro fundo. O outro lado ali, vocês vão até ver aqui, ó. Vou tentar puxar, tá vendo ali, ó? Meio escondido. É também um outro posto da rede, né? E tem também carro antigo lá. Então, vamos continuar a nossa viagem aí. É isso aí, pessoal. Final de tarde, estamos retornando para Barretos. Agora já são 4 horas da tarde quase. Vamos voltar, né? E aí, voltar com o Ninho numa boa, porque carro antigo é para usar, né? Uma coisa interessante que eu não comentei na vinda, né? No vídeo que eu fiz vindo para Olímpia, né? Agora a gente tá voltando. É justamente a toada que você tem que levar o Uno, né? Carro 1000, né? Dessa época, né? Se pegar o Gol, o Palio, o próprio Uno 1.0, você tem que ter uma certa, não é dizer assim, o motorista tem que estar bem habituado para dirigir ele em estrada simples, né? Porque dirigir um carro com potência automático em estrada simples é tranquilo. O grande problema é você dirigir carro 1.0, né? Em estrada simples. Porque realmente ele requer um pouquinho mais de habilidade e atenção do motorista. Então tem toda uma questão, né? Tipo, no finalzinho da descida já começar a acelerar para ele subir, tomar distância de carros para fazer ultrapassagem e assim por diante, né? Então, para quem quer comprar um carro 1.0, como eu havia falado, um carro antigo 1.0, ficar esperto com essas questões, né? Saber lidar, acostumar com o carro, né? Porque às vezes está acostumado com 1.0 atual, o carro anda normal, um carro super ágil, né? Super esperto, né? Diferentemente do que é um Uno da década de 90, um Palio da década de 90 e assim por diante, né? Então, por exemplo, ó, eu vacilei um pouquinho na descida ali e tá em quinta. Pode perceber que a velocidade vai caindo gradativamente, né? Então tem que saber levar o Ninho, né? Renan, mas por que carro da década de 90 1.0 é diferente dos de hoje, né? Porque hoje você tem 1.0 3 cilindros que é turbo, né? Então o carro ele é muito mais girador, ele é muito mais eficiente, né? Você pega um carro 1.0 3 cilindros turbo,
tem a mesma cavalaria do meu Monza, que é 1986 1.8, né? Então você percebe a diferença de um para outro, tá? É isso aí, galera. O vídeo ficou até um pouquinho maior do que eu esperava. Vamos nos organizar para poder fazer uma visita no Rei do Suco, no posto. Cara, tem muita coisinha legal lá pra gente ver, pra gente registrar e mostrar pra vocês, tá certo? É isso aí. Carro antigo é pra usar. Um grande abraço a todos e vamos finalizar o vídeo com uma ultrapassagem. Que é isso, hein? Ó. É que eu falei, ó, mantendo 90 a 100, ó. Ele mantém. Se tiver mais gente junto aí já passa um pouquinho apertado. É isso aí, pessoal. Valeu, grande abraço a todos. Até mais.